Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, primeiramente em João capítulo 20. João, capítulo 20. Hoje pela manhã o Jolie começou com os irmãos a trazer, a trazer o significado e o sentido da festa do Pentecostes, não apenas o seu aspecto histórico do Antigo Testamento, mas a importância dessa festa, dessa celebração para a vida da igreja. Deus quis que a promessa do Espírito Santo, dita pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, se cumprisse nesta festa, essa festa da comunidade, a festa do povo, da comunhão, onde o povo celebrava as primícias de sua terra, a colheita, onde o povo de Israel também celebrava a entrega da lei, a entrega da aliança que Deus fez com o povo por meio de Moisés. Era uma festa muito especial, que acontecia 50 dias ali depois da Páscoa, entre a Páscoa e a festa das primícias, que para nós é o domingo da ressurreição. 50 dias depois acontecia esta festa, essa celebração de Pentecostes. E nós iremos meditar hoje, continuar meditando, de tudo que já foi dito pela manhã, irei trazer mais algumas reflexões. Primeiro, gostaria de trazer esse texto de João 20, a partir do versículo 21. Algumas semanas atrás, onde nós meditamos sobre Jesus Cristo ressuscitado indo ao encontro dos discípulos, nós passamos por esse texto. Mas eu quero ficar só no verso 21, onde Jesus ressuscitado vai com os discípulos e lhes disse: Jesus outra vez disse-lhes, verso 21, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Agora, virando aí a página, talvez na sua Bíblia você vai ter que virar 3 páginas ou 2 páginas, vamos para o texto de Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos os discípulos estavam no cenáculo aguardando essa promessa. A promessa do Espírito Santo, da qual Jesus disse para os discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do céu fosse dado a eles o Espírito Santo. Então diz o texto aqui que eles estavam reunidos nesse lugar de espera. Verso 2: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou idioma. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando, que estão pregando?
E como estamos ouvindo falar, cada um em nossa própria língua materna? Nós somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, tem gente da Judéia, da Capadócia, do Ponto e Ásia, tem gente da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Por enquanto até aí, meus irmãos. Aqui se cumpre o grande dia, o dia em que o Espírito Santo iria descer sobre os discípulos. O Espírito Santo é a promessa de Jesus. Se você conhece os evangelhos, aonde Jesus tem uma conversa muito íntima com os discípulos no capítulo 14, até o capítulo 16 de João, é um discurso de despedida, muito profundo, mas cheio de esperança, cheio de promessas. E a grande promessa daquela conversa de Jesus com os discípulos é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo viria, a gente acabou de ler um texto, não se turbe o vosso coração, né? Virá o Consolador, eu enviarei o Consolador para vocês, vocês não ficarão só, não ficarão só. Então, o Espírito Santo é a promessa de Cristo. Jesus Cristo, ele não morreu apenas para apagar os nossos pecados, mas ele morreu para nos encher do Espírito Santo. Ele morreu para que sejamos cheios daquilo que ele tem de melhor, que é o Espírito Santo. Ele morreu para que tenhamos vida e vida abundante por meio do Espírito Santo. Ele morreu para que sejamos semelhantes a ele. E a gente só é semelhante a ele quando a gente é nascido do Espírito, gerado no Espírito, santificado no Espírito. Ele morreu para nos santificar. Eu preciso crer nisso. Assim como eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso crer no Espírito Santo. Nós somos batizados porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos na obra do Pai, na obra de eleição. Nós cremos na sua obra de amor. Nós cremos na obra do Filho, graça, obra de redenção, de remissão dos pecados. Mas também nós cremos na obra do Espírito Santo, obra de regeneração, de novo nascimento, obra de santificação. Nós cremos nisso. Se eu digo que eu creio nas Escrituras, é porque eu creio no Espírito Santo. Se eu digo que eu creio em Cristo, é porque eu creio no Espírito Santo, que tem como propósito revelar Cristo Jesus para a igreja. Santificar santificar a igreja para Cristo Jesus. Eu creio, nós cremos. Assim como cremos em Jesus Cristo, assim como nós cremos no seu sacrifício e ressurreição, eu preciso crer na palavra dele. Eu preciso crer no Espírito Santo, porque ele é quem diz, como ali vimos em João, ele é quem diz, recebam o Espírito Santo. Ele é quem diz que eu enviarei junto com o Pai, o Espírito Santo, e ele testificará de mim. Ele irá dar testemunho sobre mim. Ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele conduzirá vocês. A vida de vocês vai ser completamente diferente. Vocês precisam crer nele. Assim como nós cremos em Cristo, irmãos, nós precisamos crer no Espírito Santo. Como diz um autor, não só ele que diz isso, ele não é o primeiro a dizer isso. Muitos outros autores já disse sobre isso. Mas ele escreveu um livro sobre isso, que é o Francis Chan. É o Deus Esquecido. E esse livro é justamente sobre o Espírito Santo. O Deus esquecido dos cristãos.
Muitas vezes nós falamos muito sobre o Pai, muito sobre o Filho, mas falamos muito pouco ou nos relacionamos muito pouco com o Espírito Santo, que é o Deus que se faz presente em nós. O Filho, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. O Pai está assentado no trono. O Espírito Santo é que nos foi dado. Jesus Cristo falou: importa que eu vá, porque se eu não for, ele não irá vir. E a gente só tem a relação mística, sim, pela fé, com Cristo e com o Pai, uma relação de unidade por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a igreja seja corpo de Cristo, se une a Cristo, verdadeiramente. Mas não é porque Jesus vem ao nosso encontro, simplesmente, como homem, como Deus, mas ele vem ao nosso encontro no Espírito. É o que ele diz em João 14. A grande promessa do Espírito Santo é que ele e o Pai habitaria em nós, por meio do Espírito Santo. A grande promessa é a presença de Deus. E a presença de Deus, do qual Jesus fala, sempre estarei convosco, é o Espírito Santo. Não existe maior riqueza do que isso. Para a vida da igreja, não existe maior riqueza do que isso, irmãos. A questão é o quão nós valorizamos essa riqueza. O quão nós passamos tempo valorizando, amando, ouvindo, se deleitando no Espírito Santo. Eu preciso crer nisso, eu preciso crer no Espírito Santo. E eu já expliquei muitas vezes aos irmãos, a palavra fé, né, o crer, é pistes, né, é a ideia de unir-se. Dizer que eu creio é dizer que eu estou unido. Assim como Jesus orou para que sejamos um com Ele. Dizer que cremos no Espírito Santo é dizer, eu estou numa relação íntima com Ele. Eu vivo a minha vida sob a orientação dEle. Como Jesus, no deserto, tudo o que Ele fez, Ele viveu sobre o poder do Espírito Santo. Então, se eu creio que eu estou em Cristo, e a palavra Cristo é unção, é ungido, é o mesmo que dizer, eu estou sob o mesmo governo de Jesus. E Jesus era governado pelo Espírito Santo. Tudo o que Ele fez foi sobre o poder do Espírito Santo. Tudo. Eu tenho que crer nisso. Ele disse, recebam. Eu preciso crer, assim como eu creio que Ele morreu na cruz. Mas Ele morreu na cruz e ressuscitou. Para quê? Para que sejamos cheios dEle, cheios do Espírito Santo, cheios do teu amor. Paulo diz em Romanos 5,5 que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, porque Ele nos dá plena comunhão com Cristo e com o Pai, nos dá pleno conhecimento, plena experiência com o amor de Deus. Eu preciso crer nisso. Crer. Para ser salvo plenamente. Muitos, no texto de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam evangelizando, não sabiam do Espírito Santo. Eu creio em Jesus só, mas eu nunca soube do Espírito Santo. Paulo e os apóstolos diziam, você não sabia do Espírito Santo? Então precisa ser batizado de novo. Porque é preciso crer no Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que opera a salvação em nós, através de um novo nascimento. Eu preciso para ser salvo. É Ele que me revela Cristo plenamente. É Ele que me dá um novo coração. É Ele que me salva dos pecados capitais, da qual nós estamos estudando pela manhã. É Ele que me salva de forma prática na vida. É Ele que manifesta que houve salvação, que a salvação chegou, porque a soberba não me domina mais, a avareza não me domina mais, a gula, a ansiedade, a inquietação não me domina mais, porque eu sou pleno agora do Espírito Santo. A virtude dEle é que me domina, o poder dEle é que está sobre a minha vida. É a humildade de Cristo que está sobre minha vida, é o temor de Deus que está sobre minha vida. É a fortaleza, é a graça, é a santidade dEle que está sobre minha vida. Nele somos salvos, literalmente. Literalmente. Salvo do egoísmo, da inimizade, de toda carnalidade
E principalmente porque, pelo poder do Espírito Santo, é Ele que vai nos confirmando a obra de Cristo, por meio da palavra, por meio da oração, porque nem orar a gente sabe. Paulo vai dizer em Romanos 8 que a gente tem que orar no Espírito, Ele que intercede por nós, é Ele que por meio da graça confirma em nossos corações Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, a obra da cruz não está completa em nós. No plano da salvação está, no plano do Pai está completa, mas em nós ela não está completa se não houve uma ação do Espírito Santo. A obra da cruz não está completa em nós se nós apenas temos uma influência fraca, uns arrepios sentimentais da presença do Espírito Santo. Não. Jesus Cristo morreu efetivamente para que nós fôssemos cheios dele, para que fôssemos transformados por ele, santificados nele, gerados no Espírito, movidos pelo Espírito. Ele morreu para isso, ele ressuscitou para isso. Então, para trazer o cumprimento ou a plenitude da salvação, Jesus Cristo derramou o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, aqui nesse capítulo 2, eu vou passar aqui alguns versículos, ele fala no verso 17, antes, o verso 16, ele cita o profeta Joel. Eu creio que o Jolie passou por esse texto hoje? Não? Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, depois dos irmãos ali pregarem em vários idiomas, conforme o Espírito Santo lhes dava esse dom de língua, né? Que não era o dom de ouvir, era o dom de falar. E aquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém de toda parte do mundo antigo estavam maravilhados, porque eles estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Todos estavam pregando. Aqueles homens que estavam amedrontados ali, presos em seus medos, agora, depois de 10 dias da ascensão de Jesus, recebem o Espírito Santo, são totalmente transformados em homens medrosos para homens corajosos, e começam a pregar o Evangelho. E tem um reboliço, todo mundo fica achando que aquelas pessoas estavam bêbadas, né? É isso que o verso 13 disse, né? Os judeus começam a zombar ali daquele movimento santo que estava acontecendo, dizendo, eles estão embriagados, né? Aí Pedro se levanta no verso 14, especificamente para os de Jerusalém, para explicar para eles o que estava acontecendo na festa de Pentecostes. Aí Pedro diz aqui, no verso 16, o que está acontecendo, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa, é o que o Pedro está dizendo. Se cumpriu a palavra de Joel, se cumpriu, e ele vai avançar isso, porque o Messias veio, porque o Messias deu a vida, foi crucificado por vocês, mas ressuscitou. E a confirmação de que ele ressuscitou é porque a gente está recebendo essa promessa. O Espírito Santo veio. Isso é um resumo de tudo que ele vai dizer. O Espírito Santo veio, e importa agora vocês se converterem, vocês se arrependerem, porque a promessa foi dada e está sendo cumprida. Derramarei o meu Espírito. Essa é a promessa. E tudo isso, nesse discurso de Pedro, é fruto da cruz, é fruto da obra de Cristo na cruz, porque o Pai se agradou do sacrifício do Filho, e isso fez com que ele rompesse e vencesse a morte, e pela sua ressurreição, temos esse testemunho, recebemos dele essa promessa. Então é isso, a cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. Voltando aí um pouquinho, verso 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, verso 2, e de repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, né? Um som como de uma forte ventania, seria a ideia, né? Um som escandaloso, não silencioso, ao ponto deles ouvirem de forma distante e correrem para ver o que aconteceu aí, né? Nós vimos lá no Evangelho de João, algumas 3 páginas atrás, que ao entrar lá no cenáculo, no dia da ressurreição, Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Por que ele sopra, né? Ele tem esse movimento. Ele sopra porque, assim como Adão, antes do sopro, era só barro lá em Gênesis. Deus criou Adão do pó da terra, né? E fez ali através de um barro, um molde. Mas diz o texto lá de Gênesis que Adão só tem vida quando Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Aí ele passa a ser uma alma vivente. Ele passa a ter vida. Então ele sopra, porque assim como Adão antes do sopro era só barro, não tinha vida, os discípulos antes do sopro do Espírito Santo não são igreja, não são testemunha de Cristo, não são sal e luz, não. Eram homens escravos de seus medos, de suas preocupações, eram homens traidores, que não tinham palavra, que não tinham fé verdadeira, diziam alguma coisa para Jesus e logo o traíam. Eram homens como Pedro, que disse: Senhor, eu jamais vou te negar, por ti eu darei a vida. Foi isso que Pedro falou na mesa com Jesus. Mas logo traiu Jesus. Homens que estavam lá dentro do cenáculo, depois que Jesus foi morto, morrendo de medo dos judeus. Morrendo de medo, eram homens mortos, entregues aos seus pecados, entregues aos seus medos, entregues a uma cegueira espiritual. Eram homens totalmente carentes dessa ação divina de trazer vida, de trazer esse sopro. Os discípulos, antes do sopro do Espírito, só há obras da carne, de morte. Eles não são igreja. E a igreja representa essa nova criação, por meio do Espírito Santo que vem, através de Cristo, trazendo para Deus um povo, para ser testemunha dele aqui na terra, ser expressão da sua imagem aqui na terra. Começa em Jesus. Jesus é o primogênito dessa família, é o primeiro que veio assim, desde o ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo e viveu toda a vida no Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para que ele viveu a vida no Espírito Santo? Para que ele morreu e ressuscitou? Para que possamos viver nele, cheio do Espírito Santo. E assim, a gente pode olhar para os evangelhos e aprender de Jesus como viver no Espírito Santo. Ter um olhar maduro agora, não mais como o carente, o aleijado, o cego, o morto, mas como alguém espiritual. Alguém que pode ter na sua vida aquela palavra de João: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Por que podemos andar como ele andou? Porque recebemos o mesmo Espírito. E a gente olha agora para ele, para os evangelhos, como a realidade de que o Espírito Santo está em nós, nos movendo para ser como Cristo. E Cristo é essa nova criação, que só tem vida através desse sopro. Se não houver esse sopro, não há vida. Não há vida. Não há igreja. Não há. O que constitui a igreja é o seu espírito. Assim como o que constitui um corpo é a sua alma, é o seu espírito. E a alma da igreja é o Espírito Santo. É. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é o novo Adão, constituído por Cristo, que é o seu cabeça, para assim atuar no mundo em nome dele,
como Ele, mas no poder do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus, o cabeça da igreja, viveu e andou. Mas como eu disse, essa humanidade, esse novo Adão, renovado, possui um Espírito, que é o Espírito Santo, que é Deus em nós. Por isso Jesus sopra. Para quê? Para que possamos ser vivos, para que possamos ter vida e vida em abundância, para que possamos ser libertos, para que não andemos, como Paulo diz em Gálatas, mais segundo a carne, mais segundo o Espírito, para que possamos viver como filhos de Deus. Paulo fala em Romanos 8, que os filhos de Deus, eles vivem no Espírito, pelo mover do Espírito. Eles não andam mais segundo a carne, segundo os desejos da carne, mas sobre o Espírito. Então esse sopro é para que tenhamos vida. E quanto a gente precisa desse sopro, desse renovo de vida? Porque sim, nós cremos que Ele já veio, Ele está em nós, o Espírito Santo foi derramado em toda a carne, como diz a promessa, tem agido já há 2000 anos de história na igreja, transformando, convertendo corações a Cristo Jesus. Mas muitas vezes a igreja, como o texto do apóstolo Paulo, muitas vezes a igreja abafa a ação do Espírito Santo. Ela sufoca, e ela perde a influência, e ela deixa muitas vezes de ser igreja, porque ela vai deixando de ouvir o Espírito Santo, deixando de ser dependente do Espírito Santo, deixando de entrar numa sintonia com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há oxigênio, não há o inspirar e o expirar, não há. A igreja depende do Espírito Santo totalmente. Então, se a palavra, o Espírito, né, a palavra Espírito aqui é pneuma no grego, no hebraico é vrá, né, que significa fôlego, sopro. Quando ele sopra, a vida. A vida. Jesus Cristo sopra o Espírito Santo para que a igreja viva. Quando a gente pede ao Senhor, Senhor, renova sobre nós a unção do Espírito, o poder do Espírito, fortalece-nos no Espírito Santo. É a mesma coisa que pedir, Senhor, a gente reconhece a nossa morte espiritual, Senhor, que a gente está morrendo, que a gente está se perdendo, que a gente está se perdendo em nosso desânimo, em nossa ansiedade, em nossa inquietação, em nossas preocupações, em nossas divisões, em nosso egoísmo. Quando a gente pede, Senhor, nos renove, com misericórdia, nos perdoa, porque isso só está acontecendo porque um dia a gente desprezou o Espírito Santo, a gente entristeceu o Espírito Santo, a gente virou as costas para Ele. Senhor, renove, venha de novo, porque nós estamos morrendo. Quando a igreja pede renovo, quando ela pede um avivamento, é porque ela reconhece que ela está morrendo. Porque ela reconhece ao mesmo tempo que ela só tem vida quando ela é cheia do Espírito Santo. Então é bom que ela reconheça isso, porque é um sinal de humildade. Aí há esperança de, quem sabe, o Espírito Santo renovar. Quem sabe o Espírito Santo fluir e encontrar espaço em nosso coração. Quem sabe por meio dessas orações, sim, humildes, de quebrantamento, Ele possa de fato nos renovar. Porque se Ele soprar a vida, se Ele soprar a transformação, não é estratégia mecânica, estratégia de marketing, estratégia empresarial de crescimento, de renovo, para que as pessoas se animem, não é isso. Igreja não é isso. A igreja só cresce em fé, em amor, em unidade, quando ela é dependente do Espírito Santo, quando o Espírito Santo sopra, e ela é movida por esse Espírito. Isso é perceptível, isso vem como estrondo, isso causa nas pessoas assim um susto. O que aconteceu? O que esse vento impetuoso? O que essa autoridade? Esses homens aí iletrados, gente medrosa, gente inquieta, gente pervertida, e agora estão aí pregando a palavra com autoridade. O que aconteceu?
Não estamos falando aqui de pessoas que ficaram 10 anos estudando pregação. Estamos falando aqui de homens que há 10 dias atrás estavam mortos espiritualmente. Estavam escravos de seus medos, fechados no cenáculo. E agora estão aqui anunciando a palavra de Deus com coragem. Aqueles que crucificaram Cristo Jesus. O que aconteceu com esses homens? Que foram transformados apenas por 10 dias, foram plenamente transformados, se tornaram homens de coragem, de fé e amor. E esse é o espanto da multidão, né? Vede o que essas pessoas estão falando, esses homens. O que está acontecendo? O que está acontecendo é porque o Espírito Santo veio. É o discurso de Pedro. É só isso. Ou é tudo isso? Por que está havendo transformação na igreja? Porque o Espírito Santo está agindo. Por que não está havendo transformação na igreja? Porque a igreja está seca. Ela está abafando a ação do Espírito Santo. Os pecados capitais, como já estamos trabalhando. É simples assim. Isso é em todo lugar, é em casa, é na comunhão dos santos, porque aqui é o princípio, é o primeiro dia da semana, para a gente aplicar e viver isso. Ser enviado para isso, como os discípulos foram. Não precisa abrir, mas só ouça o que o Salmo 104 diz, é uma oração muito bonita. Quão numerosas, ó Senhor, são as tuas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Verso 29 diz, se tirais o teu respiro, né? A palavra respiro aqui no hebraico é espírito, né? Se retirai o seu vrá, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o teu espírito e elas renascem, e da terra toda a face renovais. Enviais, ou trazei de novo o teu espírito e eles renascem, e eles ressurgem, e toda a terra é renovada. Isso vale para a igreja. Porque sem o Espírito Santo nós somos pó. Sem o Espírito Santo nós somos incapazes. Somos igual os discípulos, nesse texto aqui de João 20, no verso 19, eles estavam com medo, aprisionados, totalmente escravos de sua carne, impossibilitados de cumprir o reino de Deus e a vontade de Deus. Somos incapazes. Completamente, sem o Espírito Santo, somos completamente ineficazes na obra de Cristo, na obra de santificar a Cristo e glorificar a Cristo, de amar como Cristo. Somos totalmente ineficazes. Nem orar a gente sabe, como eu citei em Romanos 8. Como Paulo vai nos chamar a orar no Espírito Santo. Nem isso a gente consegue. Mas no Espírito Santo nós somos renovados, regenerados, nós nos movemos. Nós somos vivos. Nós temos agora um caminhar vibrante, animado e vivo, de seguir a Jesus Cristo, os seus passos, de quem nega a si mesmo e toma a sua cruz, de quem vive a plenitude do amor, de quem não se entrega ao medo, mas pelo poder da fé é vencido por esse medo, e é totalmente arrebatado pelo Espírito Santo a um espírito de coragem e fortaleza para anunciar as obras do Senhor, para combater o bom combate da fé, para combater a carne, o império das trevas e o pensamento mundano. No Espírito Santo nós nos movemos, nós temos vitalidade, nós nos reerguemos. Somente no Espírito Santo. Então devemos pedir esse renovo sempre, devemos ser sensível a isso sempre, porque vem daí, porque é por isso que Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo. A gente só tem a palavra escrita por causa do Espírito Santo, que foi dado à igreja, não foi dado a você, foi dado à igreja, para que a igreja se reunisse em Cristo no poder do Espírito Santo, num só batismo, numa só fé, numa santa unidade de amor, da qual Cristo orou.
E o Espírito Santo está atuando para cumprir a palavra de Cristo em nós. Nele nós recebemos isso. Por isso Jesus nos deu. Porque nós não podemos ter uma vida morta. A gente não pode viver que nem um zumbi. Por mais que sejamos religiosos, moralistas. Não basta ter uma vida biologicamente viva, com certos movimentos até, mas espiritualmente morta. Não. Ele nos deu o seu Espírito Santo para que tenhamos vida de fato, para que tenhamos uma fé viva, um amor vivo, uma vida de oração, de comunhão com o Pai viva, uma alegria viva, um ânimo vivo, uma disposição viva que vence a preguiça e o desânimo. Quem tem vida no espírito fraca, com certeza tem oração fraca, tem uma vontade fraca, um ânimo fraco, tem uma disposição preguiçosa, tem vícios e mais vícios, distrações e mais distrações, das mais diversas, desde o comer e beber, até de entretenimento vazios e imbecis. Não conseguem perseverar, não tem sede e fome da presença de Deus, não quer saber de Cristo e de sua igreja, não tem vitalidade, porque é o Espírito Santo que traz tudo isso, que traz essa fome e sede de Cristo, essa fome e sede do reino de Deus. E por que nós não temos? Simples assim, porque não há o fôlego de vida. Assim como para estar vivo, uma revelação ou uma explicação do porquê estamos vivos, é porque sentimos fome, comemos, e sentimos sede, bebemos. O fato de estarmos vivos espiritualmente é porque a nossa fome e sede é de Cristo e somente de Cristo, e nada mais. O Espírito Santo vem para isso. Ele vem não apenas para nos dar Cristo, mas ele vem para nos dar essa fome e sede de Cristo, para que busquemos Cristo e o encontremos. E o encontremos. Mas quando não temos, é porque esse sopro não está em nós. Não somos tidos por ele. Podemos até crer que nós temos, que nós estamos envolvidos nessa comunidade que recebeu o Espírito Santo, mas se nós não somos tidos por ele, se ele não nos tem, se ele não é nosso Senhor, se não é ele que dirige, se não é ele que pastoreia, se não é ele que controla a nossa emoção e vontade, se não é ele que é o fundamento de nossos afetos, não é ele que domina. Não é ele que nos move, não é ele que domina o pensamento, sentimento e vontade. Ou seja, não se trata simplesmente de achar que tem o Espírito ou se tem o Espírito. Se trata de sermos possuídos pelo Espírito Santo. Se a gente olhar toda a narrativa de Atos, principalmente ali, você não precisa ler muito, Atos 2, você chega até em Atos 4 ali, você vai ver que quando o Espírito Santo vem, aqueles homens são possuídos pelo Espírito Santo. Não são eles que controlam o Espírito Santo. É o Espírito Santo que os controla. Desde os seus pensamentos e também de suas ações e de suas vontades. Paulo diz em Coríntios, no capítulo 2, bem no finalzinho ali, depois que ele termina falando sobre a cruz de Cristo, ele fala que nós temos a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, porque ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é que converte a nossa mente, né? Metanoia é a palavra conversão, arrependimento, né? É o Espírito Santo conduzindo a nossa mente para pensar como Cristo, pensar no amor e na graça segundo a perspectiva da cruz. O texto continua dizendo que enche-se a casa aí onde eles estavam sentados, aí no verso 2, né? E no verso 3 e 4 diz que apareceu entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aqui ele aparece como forma de fogo, né? Diferente da forma como ele apareceu para Jesus, em forma de pomba no batismo.
por causa da pureza de Cristo, né? E aqui ele aparece sobre os discípulos, sob a forma de fogo, porque primeiro ele vem como esse fogo consumidor, mas é o fogo que move também. A gente sabe que o fogo, né, como é no trem, no carro a combustão, né, o fogo serve para mover, no balão, né? O fogo, ele move, mas também o fogo, ele purifica. Ele vem para nos purificar. Ele vem para consumir o pecado. Ele vem para destruir na vida daqueles homens a inveja, a ansiedade, a preocupação, o medo. O Espírito Santo vem e destrói aquilo que travava aqueles homens, os embaraços que impediam eles a fluir no reino de Deus. O Espírito Santo vem e destrói tudo isso. Destrói tudo aquilo que impede para a gente fluir naquilo que é a vontade de Deus. Ele vem para consumir tudo aquilo que é a obra da carne. Ele vem para nos encher de fervor, para que possamos combater o bom combate contra a carne. É tudo que precisamos. Precisamos ser purificados por Deus. Precisamos dessa transformação, desse renovo, desse fogo purificador. E a maior parte de nós, muitas vezes, tem gosto por aquilo que é humano, terreno e carnal. E temos desgosto por aquilo que é espiritual. Então não gostamos da perseverança da oração, da qual eles estavam perseverantes. No capítulo 1, verso 14. Todos estavam perseverantes, unânimes, orando. Não, a gente não tem essa fome muitas vezes. E por não termos essa fome e sede, não somos perseverantes em suplicar o renovo do Espírito Santo, com oração e jejum e comunhão. E o que a gente precisa em relação a isso, então? Nos converter a Deus e ao Espírito Santo. Para pegarmos gosto por aquilo que é dele, gosto por aquilo que é de Cristo e desgosto por aquilo que é terreno e humano. Isso tem que ser para nós como algo podre agora, e não algo que nos anima, que nos diverte. E ao mesmo tempo nós precisamos pegar gosto por aquilo que é espiritual, que advém do amor, da coragem, da fé. Isso precisa agora nos encher e nos animar e nos mover. Isso precisa agora transformar nossa mente e coração. E isso somente o Espírito Santo pode operar em nós. E se é Ele que pode operar em nós, nós, com o quebrantamento, suplicamos e oramos como os apóstolos junto com as mulheres oravam no capítulo 1, verso 14. Perseveravam unânimes orando, suplicando: vem Espírito Santo, vem e renova em nós a tua força, renova em nós a fé e o amor. Isso vem de dentro, isso vem quando Ele transforma o pensamento e a mente, isso vem quando Ele transforma as nossas emoções, isso vem quando Ele nos dá convicção de pecado e da justiça que nós temos em Cristo Jesus. Isso vem de dentro, isso não vem de fora. Isso não vem de fora. Quero recitar o texto de João que a gente acabou de ler, o verso 22 e 23, dizendo que, João 20, 22, havendo dito isso, soprou sobre ele, recebei o Espírito Santo, né? Aí ele diz: se alguns de vós perdoares os pecados, irão ser perdoados, mas se retiverdes, serão retidos. A própria remoção dos pecados é obra do Espírito Santo. A própria obra de perdão de pecados é obra do Espírito Santo. É o que ele está dizendo: vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês irão perdoar os pecados. É Ele quem nos santifica. É Ele que realiza essa obra de restauração em nós, de manifestar o amor de Deus que se revela no perdão. Isso não é teoria, isso é uma realidade. É Ele. É Ele que nos faz ser um arauto agora de reconciliação e do amor de Deus. É o que Pedro está fazendo aqui em Pentecostes, no capítulo 2. Volte lá para capítulo 2. Pedro, a gente já leu o verso 17. Pedro continua, dizendo no verso 18, sobre o Espírito Santo, capítulo 2, 18 de Atos, que até sobre os servos e as servas iriam cair sobre o Espírito Santo. Verso 22, varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós,
como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Queridos, esse homem aqui, há 10 dias atrás, estava morrendo de medo dos judeus. E agora, pelo poder do Espírito Santo, ele com coragem está dizendo que esses homens mataram Cristo, crucificaram Cristo. Está pregando o Evangelho, dizendo que Cristo foi crucificado e que ressurgiu. E ele traz a promessa disso do Antigo Testamento, né? Por boca de Davi, a partir do verso 25, né? Mas pula aí no verso 29, aqui é o sermão de Pedro ainda. Olha o que Pedro continua dizendo. Irmãos, seja-me permitido dizer para vocês claramente a respeito de Davi, nosso patriarca. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, ele se referiu à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vede e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse isso o Senhor ao meu Senhor, assenta-me à direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós, mais uma vez, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O Espírito Santo vem para trazer a revelação de Cristo, a pregação do Evangelho, a transformação, para que os discípulos e os apóstolos sejam agora testemunhas desse Evangelho. É Ele quem nos santifica, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá as palavras, é Ele que nos faz ser testemunha de Cristo verdadeiramente, e não um papagaio religioso. É Ele que restaura em nós o vigor, é Ele que nos dá coragem que nós não temos. É Ele que nos traz a realidade espiritual de que Cristo é Senhor. É o Espírito Santo. E é impressionante, irmãos, Pedro aqui vibrando. A gente sabe que Pedro não tinha essas características. Estamos falando aqui de uma conversão genuína, de alguém possuído pelo Espírito Santo. E diz o verso 37 que esses homens ouviram Pedro dizer estas coisas e compungiram-se-lhe o coração, se entristeceram, né? E perguntaram para Pedro e também aos apóstolos: o que a gente vai fazer então? Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. O que fazer então? Se converta, se arrepende, volte-se a Cristo, reconheça Jesus como Senhor e Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Aquilo que Davi falava era sobre Ele. Ele é Senhor, Ele está à destra do Pai, Ele reina sobre tudo e todos, e nós somos testemunha disso, porque o Espírito Santo nos foi dado. Estamos anunciando isso para vocês. Portanto, se arrependam, sejam batizados, não apenas no sentido de aceitar o rito do batismo, mas a ideia do batismo é: se una a Cristo, se una a essa verdade, creia nele, se arrependa, se entregue a Ele, mergulhe nessa realidade para a remissão dos seus pecados, porque só nele é a remissão dos pecados, só nele, porque se não for isso, haverá para vocês juízo. Na verdade, vocês já estão julgados, vocês crucificaram Cristo, vocês viraram as costas para Cristo. Se arrependam, é o que Pedro está dizendo.
cheio do Espírito Santo, cheio de poder, porque a gente sabe que Pedro não faria nada disso. Nada. É alguém totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus. E assim vocês vão receber isso, essa nova vida, isso que vocês estão vendo em mim, essa transformação, esse vigor, essa alegria, essa comunhão, esse poder. Vocês irão receber, porque a promessa também é para vocês, é para vossos filhos e filhas, conforme Joel havia anunciado. Vocês irão receber, porque é para vós outros, é o que ele diz no verso 39, né? É para vós outros a promessa, mas para vossos filhos e vossas filhas também, para aqueles que estão longe, para quantos aquele que o Senhor quer chamar, ou seja, para qualquer um que está ouvindo o Evangelho de Cristo, por alguém espiritual, por alguém cheio do Espírito Santo, por alguém que vive essa mensagem, por alguém que de fato tem Cristo como Senhor e Salvador. Deus está chamando. É para todos. Venham. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Exortava aqui no sentido de encorajar ao arrependimento, à fé, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração que virou as costas para Cristo, que vira possivelmente as costas para o Espírito Santo. Salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, não ande mais conforme uma geração perversa, moralista e religiosa, como era a geração dos fariseus. E ele está falando aqui para a gente religiosa, que crucificou Jesus, que virou as costas para Jesus. E aí diz o verso 41, então os que aceitaram a palavra, os que se submeteram à palavra, foram batizados, foram inseridos nessa vida de Cristo, havendo um acréscimo na igreja de quase 3.000 pessoas. E o verso 42 diz, como viviam essas pessoas? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Isso é conversão. Agora eles estão perseverantes no ensino dos apóstolos. Qual é o ensino dos apóstolos? Pedro mostrou para a gente, Cristo como Senhor e Cristo como Salvador. Qual é o ensino dos apóstolos? O Espírito Santo veio, porque Cristo veio. E Ele nos deu o seu Espírito Santo. Não há mais inimizade. Qual é a doutrina dos apóstolos? Agora abriu a porta da comunhão, por meio de Cristo, pelo partir do pão, a comunhão nas orações. Qual é o ensino agora desses batizados? Como eles vivem, de onde eles vêm, o que eles fazem? Eles vivem sob o temor do Senhor. É isso. Portanto, voltando àquele ponto que eu disse, é o Espírito Santo quem faz tudo isso daqui. É Ele quem santifica, é Ele que de fato realiza essa obra de restauração, de renovo, de conversão, de batismo, de comunhão. Não é teoria, é a realidade da obra dele. Quantas pessoas nós conhecemos que, assim como os apóstolos, foram transformados pelo Espírito Santo? Isso durou para sempre. Nunca mais foram as mesmas pessoas. Esse é o testemunho, irmãos. Isso é ser testemunha. É o poder da ressurreição em nossa vida. É ser movido pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, esses homens foram transformados em pregadores do Evangelho. Eram pescadores, amedrontados, tímidos. Homens se tornaram pregadores plenos da verdade. Homens que causavam muitos conflitos, até numa mesa de comunhão. Jesus estava ensinando para eles sobre a ceia, sobre a importância de servir. E eles já causavam conflito. Olha, Jesus, quem que aqui é o maior? Agora eles são ministros da reconciliação. Agora eles partem o pão de casa em casa. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é vivo. E ver e experimentar essa transformação é dizer que Cristo é vivo, porque o seu corpo é vivo. E o Espírito Santo foi derramado no seu corpo, que é a igreja. Ele quer nos transformar, nos vivificar nesta vida, nos encher dessa autoridade, dessa coragem, desse vigor. Isso acontece quando a gente se abre para a verdade dele.
Ele nos transforma, Ele nos enche de Cristo. Ele nos faz de fato sermos criaturas novas. Como diz João 3,5, tem que nascer da água e do Espírito. Ele vem para nos dar esse dom, irmãos. Jesus vem para nos dar esse dom, essa graça. Recebam o Espírito Santo ou renovem-se no Espírito Santo. É isso que a gente precisa receber, abrir o coração para isso. Essa é a vontade dele. Então chega de uma vida espiritual vazia, morta, sem força, fraca, amedrontada, inquieta, sem alegria, sem poder, sem ânimo, sem a unção da comunhão, sem graça. Chega! Não foi por isso que Jesus morreu, ressuscitou e nos deu o Espírito Santo. Ele morreu para nos encher de vida, de coragem, de força, de ânimo, de graça. É preciso crer nisso. Se a gente crê em Cristo, a gente precisa crer no Espírito Santo. E se eu não creio nisso, eu preciso me converter a isso. Mas se eu creio, eu posso simplesmente receber: Senhor, venha sobre mim, limpa a minha vida de toda impureza, tira de mim tudo aquilo que impeça o mover do teu Espírito em mim, e me transforma, age em mim, e me dá essa nova vida. Deixemos o Espírito Santo nos purificar, como esse fogo consumidor, purificador. Essa é a obra dele. Ele quer nos transformar. Ele quer gente nova, gente com coragem. Ele quer um Pedro com coração de pedra, trazendo esse coração de carne, de coragem, de vigor e amor. Ele quer isso. Ele quer uma vida cheia de graça e perdão, de perseverança, oração e comunhão. Ele quer isso. Isso é ter a Páscoa em nós, ou seja, é a obra de Cristo sendo completa em nós. Porque nele, em Deus, não falta nada, de fato não falta nada. Mas muitas vezes, se falta fé em nós, se falta o Espírito Santo em nós, nós não estamos unidos a Cristo. Não estamos. Não estamos unidos à cruz de Cristo, à ressurreição de Cristo. Precisamos dele. Chega desse esfriamento espiritual. Chega desse desânimo espiritual de achar que isso é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Jesus disse que nele a gente tem ânimo. Ter ânimo é crer na palavra. Crer na palavra é ir até ele e receber dele ânimo. Esse é o poder da palavra. Ânimo para perdoar, ânimo para amar, ânimo para pregar. Vamos pedir isso mais uma vez, mais um domingo, mais uma oportunidade para a gente se converter um pouco mais ao Senhor. Pedir essa graça do Espírito Santo, esse renovo do Espírito Santo. Antes da gente orar, eu queria que os irmãos em oração ouvissem uma música que fala sobre isso, né? Sobre esse vem Espírito Santo. Ele não vem de fato como ele veio em Pentecostes, de cima para baixo. Ele já veio, ele já está sendo derramado, ou ele já foi derramado, ele já está em nosso meio. Mas a gente tem que suplicar para que ele venha ao nosso meio, para nos trazer renovo, para que ele venha ao nosso coração e transforme aquilo que precisa mudar. É fácil olhar para o outro, olhar para alguém da família, olhar para a igreja, olhar para as igrejas, enfim, mas vamos suplicar a graça de Deus para que nós experimentemos esse renovo, como Pedro experimentou, porque tem que primeiro partir da gente. O Espírito Santo tem que ser Senhor de nossas vidas. Não basta você achar que tem o Espírito Santo, mas será que Ele nos tem? A nossa agenda é a agenda dele? O nosso mover, nosso pensamento é pensamento dele? Vamos meditar, cantar e orar esta canção, e depois nós terminaremos com uma oração.